tarde. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre a causa que mais mata mulheres no mundo. E engana-se quem pensa que é o câncer de mama. Nós vamos estar falando sobre os riscos do infarto. E para conversar com a gente sobre isso, eu trouxe a doutora Juliana Soares, que é cardiologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo. Existem várias causas do infarto, doutora? Exatamente, o infarto é uma doença que a gente chama uma doença multifatorial. Então, são vários fatores que contribuem para que a pessoa apresente um infarto. Dentre os principais, nós temos a hipertensão, o diabetes, o tabagismo e o sedentarismo, além da história familiar positiva para infarto. Então, daqui a pouquinho a senhora vai estar falando sobre tudo isso, daqui a pouquinho. E no segundo bloco nós vamos conversar com a Márcia, que esteve aqui conosco na segunda-feira, não foi, Ana? Foi sim. Pois não. E hoje ela vai concluir, né, esse testemunho. Então, vale a pena essa pessoa que está aí do outro lado ficar com a gente, porque ela vai estar assistindo e tendo a oportunidade de ver que, independente do problema dela, dessa situação que ela está vivendo, que existe sim uma solução. E por isso que a gente sempre traz um testemunho, né, para mostrar para essa pessoa que existe sim uma saída. E por isso também que o programa é ao vivo, porque você pode ligar e conversar com a gente, seja qual for o teu problema. O nosso telefone é o 5644-5210. Nós vamos a uma matéria falando sobre o infarto, o risco do infarto, e voltamos daqui a pouquinho com a doutora Juliana. O coração é o órgão humano mais popular. Desde criança aprendemos que tudo o que é bom mora nele. Mas quando se fala em termos técnicos como miocárdio ou eletrocardiograma, a ansiedade pode aparecer pela espera de algum diagnóstico. A sociedade achava que mulher jovem não infartava e ponto, já não era verdade, hoje menos ainda. Os riscos de infarto são maiores entre os homens, idosos e pessoas com histórico familiar de infarto do miocárdio antes dos 60 anos. Na década de 70, de cada 10 pessoas que infartavam, uma era mulher. Os fatores como sobrepeso e obesidade, alimentação, tabagismo, diabetes, hipertensão, estresse, sedentarismo e alto colesterol formam também o grupo de risco. Todos os fatores de risco para problemas cardiovasculares, o colesterol é o mais importante. O colesterol alto é a gordura no sangue. Essa gordura entope as artérias e impede o funcionamento do coração. O meu corpo produz colesterol alto. O meu colesterol alto é hereditário. De acordo com o Instituto do Coração em São Paulo, 1 em cada 3 mulheres morrem de problemas cardíacos. Eu comecei com uma dor no peito que, assim que eu senti, eu já estranhei essa dor. É uma dor diferente, não é como uma dor qualquer, mas como eu arrotava muito, pode se confundir com indigestão. Não irradiou para o braço, ela irradiou para o meu seio interno, assim, nessa parte do peitoral e nas costas da asa, assim. As mulheres são mais tolerantes à dor e isso fez com que Flávia fosse ao hospital somente 18 horas depois de infartar, quando ela não conseguia mais respirar. A mulher, na maior parte das vezes, ela não percebe que ela está infartando. Diferentemente dos homens, as mulheres não têm tanto a dor no peito, né? Aquela dor em aperto que irradia para os braços, para as costas, para a mandíbula, né? Como a manifestação do infarto. Na maior parte das vezes, principalmente nas mulheres mais jovens, elas vão se sentir tipo assim um mal-estar, tipo um enjoo, um cansaço, uma sensação que não está legal, às vezes um pouco de um vômito, alguma coisa assim, e não passa na cabeça delas que elas estão infartando. A Flávia tem 30 anos e hoje administra sua vida melhor com uma alimentação saudável após o infarto. Se eu não tivesse ido para o hospital, eu teria morrido. A dor é um importante alerta. Ela é sentida no peito, irradia para o ombro e braço esquerdo e dura mais de 15 minutos. É uma pressão muito intensa. Às vezes, na mulher, a dor não é tão nítida, tão característica como no homem. Todos os dias, 2 mulheres chegam ao hospital vítimas de infarto
E assusta saber que essas vítimas estão com idades entre 20 e 39 anos. Por que infartam tão novas? A prevenção se faz no dia a dia, no cultivo de bons hábitos e nas consultas com profissionais da saúde. Por isso, vamos saber mais detalhes e esclarecer dúvidas sobre os riscos de infarto. E você pode ligar para o nosso telefone 5644-5210 e também tirar dúvidas com a doutora Juliana, que é cardiologista e está aqui com a gente, falando sobre os riscos do infarto. Doutora, é verdade que os sintomas que a mulher sente são diferentes do homem nessa questão do infarto? Exatamente. As mulheres, os idosos e os diabéticos, eles não costumam ter aquele sintoma clássico de infarto, de dor no peito. Então, é muito comum que uma mulher chegue ao hospital com um infarto achando que está tendo um quadro de má digestão ou com uma falta de ar pouco explicada, chega com quadro de falta de ar, sintomas inespecíficos, às vezes chega só com dor no braço. Então, é comum que as mulheres tenham um infarto sem os sintomas clássicos. A senhora colocou a mão aqui porque geralmente é sempre o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo é mais clássico, dito mais classicamente, mas nós sabemos que o paciente pode apresentar dor tanto no braço esquerdo quanto no braço direito. E se ele apresentar nos dois braços, a chance de ser infarto aumenta em 7 vezes. Meu Deus. E também tem uma sensação de azia. Que azia. É um clássico também? Clássico. Isso, homem, mulher, idoso, mas principalmente mulher, idoso e diabético, eles chegam muitas vezes com esses sintomas. Tô com comi uma coisa que não me fez bem, tô com azia, tô com queimação. Aí é mandatório a gente investigar se não está tendo um infarto que se apresentou de outra forma. E tem pessoas que sentem como se fosse pontada no coração? A pontada é menos sugestiva de infarto. Normalmente, a dor do infarto é uma sensação de aperto, mas, obviamente, algumas pessoas podem sentir a sensação de pontada, o que não é muito característico. A maioria dos infartos é com sensação de aperto e peso no peito. Além da obesidade, colesterol, diabetes, tem algum outro fator que desencadeia? O grande vilão do infarto, a gente sabe que o colesterol é algo imprescindível, é o fator de risco mais importante, mas o fator de risco que a gente fala modificável mais importante é o cigarro. O cigarro, ele aumenta em 30% a chance do indivíduo ter um infarto. Então, é um fator de risco muito importante. É um fator de risco que a gente pode modificar, né? Então, o cigarro é o grande vilão da história. E o estresse? Porque, assim, no dia a dia é difícil, né? Você encontrar uma pessoa que viva sem estresse, principalmente em São Paulo, né? Por causa do trânsito, correria, tudo longe, enfim. Como administrar isso? Como a pessoa pode se dar conta de que ela está entrando num quadro de infarto? Na realidade, o estresse é um fator de risco, sim. As pessoas, às vezes, acabam desvalorizando. Ele é estressado, mas o estresse é um fator de risco. Quando a gente passa por um estresse, nós temos mecanismos de liberação de uma série de hormônios que acabam contribuindo para a ocorrência de um quadro de infarto. E na vigência da pessoa estar estressada, o que acontece? Ela dorme menos, tem uma série de outros fatores que podem contribuir para o infarto. Muitas vezes a pessoa chega no hospital, eu estou com dor, eu estou com mal-estar, mas eu estou estressado e acaba sendo desvalorizado. Só que esse indivíduo pode sim estar infartando porque o estresse é um fator de risco para o infarto. Então quer dizer que a pessoa pode estar tendo um infarto sem ter muita noção disso. Exatamente, exatamente. Foi publicado recentemente, há uns 2 anos, um grande estudo feito nos Estados Unidos que demonstrou que mulheres, principalmente, elas têm um atraso em relação ao diagnóstico de infarto. Primeiro, porque a mulher demora muito mais para ir ao hospital do que o homem, mesmo porque ela tem esses sintomas inespecíficos, então ela fica procurando ter algum outro sintoma. E outra coisa também é que no próprio hospital o médico demora mais para reconhecer o infarto na mulher, porque a mulher se queixa pouco.
Então, ela chega, fica no cantinho esperando ser atendida. O homem, quando chega, ele chega com dor, passa na frente, é atendido, e a mulher não. Então, ela pode estar passando por um infarto e não está percebendo. Então, vamos reforçar isso aqui, porque é bem importante. Por exemplo, se a mulher, né, que no caso a nossa maioria de telespectadores são mulheres, né? Quando ela está passando por um infarto, tá ali, de repente, aparentemente, ninguém tem nem noção, está conversando com ela, está normal, mas ela está infartando. Quais sintomas ela necessariamente tem que estar sentindo naquele momento? A mulher tem que ficar muito atenta, principalmente se ela já tiver uma história de pressão alta, de diabetes, de colesterol ou história de familiares que já infartaram. Ela tem que ficar muito atenta a sintomas como falta de ar, que veio subitamente, estava bem, de repente está com uma falta de ar, um desconforto para respirar, com sensação de azia, que é a queimação, dor nessa região, na região que a gente fala, conhecida popularmente como a boca do estômago, é uma região que às vezes tem esse sintoma. E dor no peito, tá certo? De qualquer tipo, dor no peito. Principalmente se ela tiver sentido uma sensação de peso na região do peito. Peso. Necessariamente tem que ter algum sintoma desse. Dificilmente você vai ter um infarto sem apresentar nenhum sintoma. Você pode não ter o sintoma clássico de dor no peito, mas você vai apresentar uma azia, um mal-estar, uma dor no braço inexplicado, uma dor nas costas, às vezes, que é diferente da dor de quando você carregou peso, alguma coisa, uma dor nas costas inexplicada. Então, ela pode estar tendo um infarto. Então, tem que ficar muito atenta. Toda dor do umbigo para cima, a mulher tem que ficar atenta, que pode ser um infarto. De repente, a gente estando perto dessa pessoa, que socorro a gente presta a uma pessoa que está infartando? O socorro mais adequado que nós temos é levar para o hospital mais próximo. Mas assim, nada de na hora, deixa eu pegar um remedinho, deixa eu te dar... Se na dúvida e estiver distante do hospital, não conseguir, a única medicação que nós talvez possamos fazer o uso em casa é de aspirina. Aspirina infantil 100 miligramas. Tá certo? Mas o ideal é que o paciente vá ao hospital mais próximo, não importa que não seja, mas esse hospital é ruim. Não, é o hospital mais próximo. Se não tiver acesso ao hospital, ligar para uma ambulância do SAMU, dos bombeiros e socorrer, porque é uma doença que mata. Então tem que socorrer rápido. Doutora, nós temos a Maria, de Distrito Federal, que tem uma pergunta para a senhora. Meu nome é Maria, moro no Distrito Federal. Gostaria de saber quais as dicas de prevenção para pessoas que nunca tiveram infarto e para as que tiveram, qual o risco de terem novamente. Obrigada e boa tarde. Oi, Maria, tudo bem? Então, a prevenção do infarto para quem nunca teve ou para quem já teve, é importante prevenir um novo evento. Ela consiste basicamente em um estilo de vida saudável. Então, primeira coisa é uma alimentação saudável, com poucas gorduras, pouco açúcar, tá certo? Evitar a ingestão excessiva de massas e de qualquer tipo. A segunda coisa é, entendo, hipertensão, essa hipertensão ser bem tratada adequadamente, com medicação correta. Diabetes, bem tratado, evitar açúcares, mesmo para os não diabéticos, evitar dietas ricas em açúcares. A prática de atividade física regular. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda que uma mulher pratique no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos de atividade física, que pode ser uma atividade física do tipo a caminhada, no mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana. E evitar o cigarro. Esses são os pontos fundamentais para você evitar um infarto. Quem já teve um infarto tem um risco aumentado de ter um novo infarto, sim, porque significa que ele já tem doença nas artérias do coração, uma vez que ele teve um infarto. Então, essa pessoa deve seguir essas mesmas recomendações de quem nunca teve, com exceção de algumas medicações que todo paciente infartado deve fazer o uso ao longo de sua vida. Uma vez que infartou, ele deve fazer o uso para sempre. Então, são essas as formas de a gente prevenir um infarto. E, doutora, por exemplo, tem muita gente que, como diz aqui na pergunta, não fuma, não bebe, não tem vida sedentária, quer dizer, faz algum esporte, e de uma hora para outra pega de surpresa por um infarto. O que explica isso?
Existe realmente esse dilema, né? Existem pessoas que aparentemente não têm fatores de risco, têm uma dieta boa, são magras, praticam atividade física e acabam infartando. O componente genético é muito importante também no infarto. Então, uma história familiar de um pai, mãe infartado é um fator de risco muito importante. Existe também uma outra coisa que é a hipercolesterolemia familiar. São pessoas que ela tem um distúrbio de colesterol de origem genética, que por mais que ela tenha uma alimentação balanceada, os níveis de colesterol são muito alterados e isso promove a formação de placas de colesterol e gordura dentro das artérias do coração. Essas placas, elas vão evoluindo até o momento que elas entopem a artéria e aí promovem um infarto. Então, existe sim pessoas que aparentemente não têm fator de risco que têm um infarto. Então, qualquer pessoa que tem dor no peito, tem algum sintoma, tem que procurar o hospital, porque todos estamos sujeitos a ter um infarto. Aninha. E, doutor, olha, dormir pouco ou muito faz mal para o coração, né? Principalmente dormir pouco. Por quê? Durante o sono, o nosso organismo tem uma série de mecanismos de regulação, principalmente dos mecanismos de regulação da pressão arterial. Durante a noite, fisiologicamente, a gente tem uma queda da pressão arterial. E essa queda durante a noite é muito importante para regular o mecanismo cardíaco. Quem dorme pouco não consegue ter essa queda adequada e tem uma produção muito alta de hormônios de estresse. E aí isso promove realmente aumento do risco do infarto. Dormir muito também, porque acaba desregulando o metabolismo, mas dormir pouco é pior do que dormir muito. Esse muito e pouco, nós estamos falando nas 6 a 8 horas? Cada pessoa tem seu benefício, tem seu período de sono, mas a gente sabe que, de um modo geral, o ser humano precisa de 8 horas de sono por noite, por dia, a cada período de 24 horas. Tá. Nós temos uma pergunta aqui pelo telefone, tá? É a Eva de Interlagos. Ela passou por uma tontura, vomitou, inesperada, e ela pergunta para a doutora, será que isso pode ser um começo de infarto? Quer dizer, do nada começou esses sintomas, né? Pode. Então, na realidade, Eva, é importante que você fique atenta, porque assim, algumas pacientes apresentam esses quadros de mal-estar, tontura, perda de consciência, vômitos, se há daquela dor abdominal, aquele desconforto, e isso pode ser um fator de risco para infarto, sim. Pode ser um sintoma de infarto. E tem outra aqui, é uma amiga de Santana de Parnaíba. Ela fala assim, quais as chances de uma pessoa entre 20 e 25 anos ter infarto? Então, e quais os sintomas? No ano passado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o IBGE fizeram um levantamento. Nós tivemos um aumento expressivo dos casos de infarto entre 19 e 30 anos. Foram registrados quase 500 casos de infarto nessa faixa etária. Então, a pessoa nessa faixa etária, ela tem um risco menor, porque ela tem menos fatores, tem menos hipertensão, tem menos diabetes, mas a gente sabe que desde a infância, a gente já começa a fazer essas plaquinhas de colesterol nas artérias do coração. Então, uma pessoa com essa idade tem risco, sim, de ter infarto. E os sintomas tendem a ser os mesmos dos adultos. Dor no peito, mal-estar, sensação de desconforto no abdômen, dor nos membros superiores. Então, é possível, né? É possível. Tem mais alguma pergunta? Tem. Agora tem... minha. A famosa barriguinha. Eu coloquei aqui, ó. Todo obeso tem ou pode ter problema cardíaco? Porque eles falam da gordura na região abdominal. Né? A famosa barriguinha. A famosa barriguinha, né? Muitas pessoas se preocupam muito com a questão estética, mas a preocupação real mesmo é a questão da saúde. A gordura que se acumula na região do abdômen é uma gordura que ela é mais maléfica para o organismo do que a gordura que se acumula em outros lugares. A gordura corporal difusa. Então, a gordura na região do abdômen, ela tem muito mais correlação com essa formação dessas placas no interior das artérias do coração e com um risco subsequente de um infarto. Então, realmente, toda pessoa obesa, ela tem um risco aumentado, ela não necessariamente vai ter um infarto, mas ela tem um risco aumentado de infarto, principalmente gordura na região da cintura abdominal. E agora, com a chegada do inverno, esses riscos aumentam, né? O inverno é um tempo, assim, é um período do ano que realmente pode aumentar realmente muito a incidência de novos casos de infarto,
porque no frio a gente tem uma constrição das artérias para tentar reter o calor no nosso organismo. E também tem das artérias do coração e aumentam, tem picos pressóricos no frio, a gente tem picos de pressão arterial, então quem já tem algum fator de risco pode ter mais infarto, principalmente nas manhãs de frio. É o pico de infarto. E é comum também a gente escutar uma frase, uma expressão que diz assim, senti meu coração doer. Coração dói? Na realidade, o coração, o músculo do coração, ele dói nessa situação. Nessa situação de infarto, que tem a interrupção do fluxo do sangue para o músculo do coração. Aí ele dói, tá certo? Aí a gente tem dor. Dor mesmo? Dor mesmo, que é no infarto só. Mas em outras situações, o coração não dói. Inclusive, a pergunta do Cristiano, ó. Né? Nós temos um homem nos assistindo. Que bom! Ó, queria saber se a dor no peito é um sintoma de infarto. Né? A dor no peito pode ser um sintoma... Principalmente para o homem, principalmente né? para o homem, né? A dor no peito pode ser um sintoma de infarto, sim, realmente. Taquicardia. O pessoal confunde com ataque cardíaco. Não estou entendendo a pergunta. E arritmia cardíaca. Tem diferença isso? Tem diferença sim. Taquicardia são batimentos do coração acelerado. Normalmente, nossos batimentos são entre 60 batimentos e 90 batimentos por minuto. Quando está acima de 90 batimentos, a gente está com uma taquicardia, tá certo? Uma arritmia é quando os nossos batimentos são desorganizados, porque os nossos batimentos são certinhos, são tum, tum, tum. Quando eles são desorganizados, a gente tem uma arritmia. E um ataque cardíaco é quando você tem um infarto, que é tão importante que ele promove uma parada cardíaca no indivíduo. O infarto interrompe o fluxo e o indivíduo evolui com uma parada cardíaca. Você tem alguma pergunta? Eu só lembrando, a Raimunda está perguntando para a gente sobre a dor no braço. Mas eu não sei se de repente ela pegou do comecinho, né? Que a senhora já explicou. Mas ó, ela colocou assim, ó, o osso do braço dói tanto que parece que estão me enforcando, apertando. Normalmente, a dor do infarto que vai por braço é uma sensação de formigamento no braço, mais na face que a gente chama medial, mais na região de dentro do braço, tá certo? Um formigamento. Não é uma dor que quando eu aperto eu sinto. Você aperta e pergunta, melhorou a dor, piorou? A pessoa fala, não, é uma dor interna, então não tem essa correlação. Então de repente, né, vale a pena ela procurar uma ajuda médica. Doutora, tem alguma questão que a senhora deseja falar para quem está nos assistindo, para entender direitinho esse quadro, a seriedade disso, né? Então, realmente é muito importante isso, porque o infarto é a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Mata mais que câncer, mata mais que acidentes, mata mais que qualquer outra doença. Então, é uma doença realmente muito importante. Estima-se que 17 milhões de pessoas por ano morram no mundo por infarto. Se somar todas as outras causas, mesmo assim o infarto e doenças cardíacas é a principal causa de morte. Então, a principal mensagem, eu acho que é importante deixar, é que a mulher é um grupo de risco especial, a mulher tem mais risco de ter infarto que o homem, principalmente quando ela fica mais velha, depois da menopausa, ela tem um risco maior de infarto. E a mulher é mais vulnerável, uma vez que ela tem infarto, ela tem mais chance de morrer do que o homem. Então, é muito importante todos os homens e as mulheres, mas principalmente as mulheres, se cuidarem, evitarem fumar, praticarem atividade física e se alimentarem adequadamente para evitar ter essa doença que tem consequências tão terríveis como até a morte do indivíduo. Doutora, muito obrigada. Amei a nossa conversa, tenho certeza que todo mundo, né? Nós vamos agora assistir o relato de vida da Natália e daqui a pouquinho voltamos conversando com a Márcia, que segunda-feira esteve aqui conosco no programa contando um pouquinho da sua história. Hoje, Nathalie é uma mulher que irradia felicidade. Uma advogada de sucesso que ao lado da família leva uma vida plena, realizada. Mas nem tudo foi tão perfeito como vemos agora. Ainda muito nova, ela passou por momentos terríveis em consequência da separação de seus pais. Vamos conhecer então como foi sua árdua trajetória rumo ao sucesso dos dias atuais. Na infância e na adolescência, né, nós tivemos o problema de separação na família. Nós sofremos muito com isso, eu e minha irmã, né? E vivemos com os nossos avós depois da separação.
No começo da separação foi muito difícil, porque minha mãe acabou ficando com a filha menor, que seria um bebê, e eu, a minha outra irmã, que era do meio, ficamos com a minha avó. Então a gente teve que se separar dos nossos pais e se adaptar a uma nova vida, a uma casa que a gente não tinha costume, né? Que é a casa dos nossos avós. Apesar dos cuidados da avó, Nathalie perdeu o referencial do que é viver em família. Então, para se divertir e esquecer a ausência dos pais e dos irmãos a quem tanto amava, ela começou a frequentar várias festinhas. Mas o consumo de álcool, por vezes, era exagerado, o que se tornou mais um problema. E foi ali que conheceu um rapaz com quem logo firmou um sério namoro, chegando ao casamento. Logo depois da separação, com 11 anos, a gente perdeu essa referência de família, né? Então não havia muito acompanhamento. A minha mãe estava longe, meu pai trabalhava. Meus avós tinham, assim, aquele conhecimento limitado de avô, né? Então, com 13 anos, eu já ia em festinha, já bebia. Com o tempo, isso foi aumentando. Mais festinhas, mais bebidas. Com 18 anos, eu já comecei meu primeiro namorado, né? E já começamos a namorar. A gente namorou em torno de 4 anos. Depois nós nos casamos. Agora sim, Nathalie acreditava que estava formando a família dos sonhos, onde resplandecia o futuro de paz e muito amor ao lado do homem amado. Mas o tempo foi passando e com ele foram sendo dissipadas as ilusões de menina. A realidade que se apresentava a ela era muito mais cruel. Brigas e desentendimentos davam a tônica do que seria a vida dentro desta casa. Porque o casamento, hoje eu sei o que é um casamento. Naquela época eu não tinha, assim, muita noção do que era uma vida familiar, do que era um respeito com o marido. Então, tudo que ele falava eu contradizia, a gente brigava muito. Não tinha uma união econômica, o dinheiro que era dele, o meu era meu. A gente não tinha uma união, vamos fazer os dois juntos. Era diferente, cada um seguia o seu caminho. Durante o casamento, todas as discussões que a gente tinha, eu acabava as discussões, eu ia beber, porque eu achava que aquilo ia me confortar. Passava a bebedeira, o casamento continuava a mesma coisa. E às vezes, durante eu estar bêbada, eu agredia ele, falava coisas que não devia. Até que cheguei ao momento de me separar. Com 29 anos, eu já pedi a separação. A separação não estava nos planos de Nathalie. Quando, no entanto, foi consumada, ela não teve estrutura para aguentar e sucumbiu a uma terrível e profunda depressão. A partir daí, uma ideia fixa passou a dominar seus pensamentos: suicídio. E assim eu comecei de novo a minha vida, só que dessa vez sozinha. Porém, eu não tinha estrutura emocional para tanta responsabilidade. Me sustentar, não ter mais um marido, isso tudo foi me deixando com a depressão. A depressão foi o período pior da minha vida. Foi aonde eu tive que... Muitas vezes eu pensei em me matar. Muitas vezes. Muitas vezes, os remédios que o médico dava para eu tomar, eu pensei em tomar tudo para me matar. Muitas vezes. Não queria comer. E algumas vezes, eu falava para minha mãe: mãe, eu não sei como sair disso, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade de nem tomar banho. Nada mais fazia sentido para esta moça que depositara todas as suas esperanças na convivência com o homem amado. E numa sequência de distúrbios emocionais, Nathalie acabou inconscientemente por tentar dar fim à sua vida de outra forma, pouco a pouco, através do desenvolvimento de uma séria doença, a bulimia. Quando eu me separei, eu estava com 60 quilos.
no prazo de 6 meses, eu perdi 12 quilos. Eu cheguei a 48 quilos. Nessa época que eu estava com 48 quilos, eu me olhava no espelho e achava que eu estava gorda. Aí eu descobri que eu estava com aquela doença chamada bulimia. Tudo que eu comia, eu queria vomitar. Eu comia um pedaço de pizza à noite, eu ia no banheiro e vomitava. Durante o dia, eu procurava não comer quase nada, tomava café para me manter, mas eu achava que eu estava gorda. Passava na rua, as pessoas falavam, nossa, como você está magra? Eu falava, não, eu ainda preciso perder uns quilinhos. Cheguei ao ponto de, na academia que eu frequentava, o dono da academia chegou em mim e falou, se você não procurar um médico, eu vou proibir você de frequentar a academia. Porque você está doente e não está percebendo, e isso pode me trazer algum problema aqui na academia. Eu dizia para ele, não, eu estou emagrecendo porque eu quero fazer regime, mas mal sabia que era uma doença, né? Sua mãe já não sabia o que fazer para tentar ajudar a filha. Procurar a cura da alma pareceu-lhe a única saída. Então, movida por uma força sobrenatural, elas chegaram até a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falei, então vamos na Igreja Universal, onde é? Ela falou, olha, perto do seu apartamento. Eu falei, então vamos. Subimos no carro e fomos. Lá eu fui recebida pelo homem de Deus, ele fez uma oração por mim, conversou assim longamente comigo, me orientou a participar de todas as reuniões. A cada reunião frequentada, Nathalie aprendia algo novo que, com sede de mudança, de imediato colocava em prática. Não demorou nada para que resultados surpreendentes pudessem ser notados. A depressão que por tanto tempo lhe roubou a paz, deu lugar à alegria e vontade de viver. Curada em suas emoções, Nathalie pôde enfim se permitir um novo amor. Juntos então, em ideias e pensamentos, o casal partiu em busca da realização de seus sonhos. Então, depois que eu comecei a ir na igreja, consegui me libertar da depressão, eu consegui a ter um norte na minha vida, comecei a ter Deus me orientando em tudo. Aí eu pedia, orava, fazia campanha, e aí eu consegui ter meu primeiro imóvel, que era minha casa própria. Nossa, esse foi uma maravilha. E foi o tempo também de eu me reestruturar emocionalmente, porque eu não queria mais ter um casamento como eu tive. Um casamento morto, que não tinha respeito. Foi aí que eu resolvi pedir para Deus um marido. Só que aí eu falei assim, Senhor, eu quero um marido que eu não tenha problemas, uma pessoa que me entenda, que tenha os mesmos gostos que eu. Foi aí que eu conheci o Flávio, e aí a gente se conheceu em janeiro, em dezembro a gente se casou. Quando a gente se casar, em seguida eu queria ter um filho. Você topa, né? Você quer ter também um filho? Ele falou, nossa, eu quero muito ter um filho. E aí a gente, assim, eu engravidei na lua de mel. Nós casamos no dia 22, no dia 25 eu estava grávida. Hoje, Nathalie é uma mulher completamente diferente. Ser chamada de mãe foi uma das mais valiosas conquistas que alcançou. E é ao lado da família feliz que ela aproveita cada dia de sua existência, sabendo que tudo o que tem é só o começo do maravilhoso futuro que a aguarda por meio da efetivação de sua fé, mediante os ensinamentos recebidos na Igreja Universal do Reino de Deus. E lembrando que você pode, a partir de agora, ligar para o nosso telefone 5644-5210. Você vai estar, daqui a pouquinho, escutando a história da Márcia. E, de repente, você se identifica com a história dela. E está aí sofrendo, passando o mesmo problema. Você pode ligar, nós iremos te atender, tá bom? Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Então, Márcia esteve aqui com a gente segunda-feira, né? Voltou hoje, muito obrigada. Vem tão longe, mora em Santos. Moro em Santos.
Então, Márcia, você na segunda contou um pouquinho do seu drama de infância, adolescência, né? Eu queria que você fizesse um resumo mesmo. Eu tive já com 14 anos com depressão, vários relacionamentos, casei com 18 anos, me separei com 19. E você falava que casou realmente por conta de uma gravidez. Isso foi depois. O primeiro casamento foi para eu poder sair de casa, que eu queria ter a sensação de liberdade, que eu achava assim, que seria mais fácil eu bater de frente com um homem do que com a minha mãe, por respeito, né? E por imposição também. Ela não dava nenhum espaço que nenhum filho viesse se impor. Então, a minha solução naquele momento era casar. Precisava arrumar um casamento. E aí eu conheci uma pessoa que acabou dando certo, casei, mas eu queria liberdade, ele também muito jovem, e resolvemos nos separar, foi de ambos acordo. E foi assim que eu comecei a conhecer à noite, a sensação de liberdade, uma mulher separada. Eu já sabia o que era certo, o que era errado. Tive vários relacionamentos também com homens casados, porque como eu não queria compromisso, os homens casados seria mais fácil para eu me relacionar, porque ninguém ia me cobrar. Eu me sentia meio que o homem casado, então eu não queria mesmo responsabilidade alguma. Então eu comecei a ir a viajar, tanto é que eu cheguei a ir para Porto Seguro, escondido da minha mãe. Eu só avisei quando eu estava lá na Bahia, pedi para o meu irmão, falei, avisa que eu estou em Porto Seguro e daqui a uns 7 dias eu volto, que eu queria conhecer uma bebida que todo mundo falava, uma bebida chamada capeta, e eu fui lá só para experimentar essa bebida, porque eu tive problemas com o álcool também. Então, eu fui lá conhecer, que eles dizem, a passarela do álcool, passei por toda a noitada da Bahia, não é um lugar bom, assim, se você vai com a família, tem lugares certos para você ir, mas se você é solteiro é um pouco perigoso. Então tem que estar bem atento a tudo isso. E eu fui, aí lá conheci várias pessoas, eu queria ter ficado mais tempo, eu não pude, então eu não dormia direito, eu não comia direito, era carnaval o tempo todo. E era essa a minha vida. Você considerava que estava assim, curtindo a sua vida? Eu falei, estou aproveitando, eu sou jovem, né, aqui todo mundo pensa assim, eu vou aproveitar, eu trabalho, eu me sustento, tenho dinheiro para isso e eu vou fazer. E quando eu não tinha, os homens bancavam. Então, eu sempre fiz tudo o que achava que dava na minha cabeça, eu não me falava assim, isso é bom para mim, ali é perigoso. Não existiam lugares perigosos e não existiam pessoas perigosas. É como se eu fosse a Mulher Maravilha, eu entrava e saía, não ia me acontecer nada. Tanto é que eu passei por alguns problemas, fui parar em casas de traficantes, sem saber, quando eu vi todo mundo armado, muita droga. E foi um momento assim, só que ou eu entrava no embalo deles, ou eu não podia ficar. Então eu acabava entrando no embalo para poder curtir a noite, às vezes chegava 2, 3 dias fora de casa. Aí era a minha vida, até que eu conhecia um rapaz, como eu disse, que eu terminei o namoro, e ele não aceitou, ele chegou a me agredir algumas vezes, foi aí que eu conheci o meu esposo. Hoje, em quem eu dei muito trabalho para ele, não foi fácil. Um homem com a idade dele, com a profissão dele, e aguentar tudo que ele passou, não foi fácil. Mas, de fato, o amor superou tudo, a fé dele também. Então, hoje tem um antes e um depois da nossa história. Então, você vai contar daqui a pouquinho como foi esse depois, porque o antes você sofreu muito, né? Muito. Você vai contar daqui a pouquinho, mas antes eu tenho a Marilene daqui de São Paulo, que tem uma dúvida, Ana. Meu nome é Marilene e eu estou passando por um problema na minha família. O filho do meu marido, meu enteado, ele está possuído por algum espírito que ele só tem ódio contra o pai dele. Ele tem um ódio absurdo. Ele tem revolta porque o pai se separou da mãe dele, ele ainda era jovem e até hoje ele não conseguiu perdoar. Ele está com 23 anos. Ele fala até em matar o próprio pai. Já me ameaçou também. Eu ando muito triste com tudo isso. Meu marido chora muito.
A gente ora muito por ele, para Deus tirar esse ódio do coração dele, ensinar ele a perdoar, se tiver que perdoar alguma coisa, aceitar o perdão do pai, aceitar o amor que a gente quer dar para ele vir morar dentro de casa com a gente, uma casa boa, sair daquele barraco onde ele mora, numa favela, um barraco de madeira. Eu peço muito a Deus, porque está difícil, muito difícil. E na minha casa está tendo muitas brigas, porque às vezes eu perco a paciência com meu marido, que chora muito, e eu tenho que buscar em Deus a força para eu entender ele e dar força para ele. Está difícil. E eu peço muito para esse Eduardo, meu enteado. Por favor, me ajude. Então, Marilene, é isso mesmo. Você tem, e essa força que você está buscando em Deus, é só Deus que pode te dar. É só Ele que vai te dar. E assim, e também peça muita sabedoria, porque o seu enteado, ele não pode de nenhuma maneira influenciar no seu casamento, né? Você e teu esposo tem que estar bem. Então, busque mesmo a Deus. Procure uma igreja, pelo que você fala, né? Você já frequenta uma igreja. Senta com o pastor, procura a esposa dele, né? Querendo ajuda, com certeza as portas da Igreja Universal todos os dias estão abertas, mas de nenhuma forma esse problema do seu enteado vai ser resolvido você ou seu esposo falando, tá? Só Deus pode mudar a mente dele, só Deus vai mudar o coração dele. E isso a gente só consegue com a fé mesmo. Então continue buscando, que com certeza esse milagre Deus pode fazer sim na vida dele. Né, dona Fátima? É exatamente isso. Inclusive, ela até fala, né? Eu tenho que buscar Deus. Ela já sabe o que deve fazer, né? E é isso mesmo, é buscar mesmo. E por um outro lado, tem um lado humano da coisa também, que é você ter um comportamento também, Marilene, adequado, né? O marido está nervoso, está chateado, poupa, né? Não fica falando, não fica irritando, o menino chegou, não fica, poxa, vem, volta. Deixa que o Espírito Santo faz a obra. Seu papel é orar. Né? E ficar caladinha, quietinha, deixar o Espírito Santo agir. Tá bom, Marilene? Deus te abençoe. Então, Márcia, e aí? E com isso, depois desse namorado, foi meu esposo que me socorreu naquele momento e nos tornamos grandes amigos. Mas nós ficamos 4 meses conversando por telefone, porque ele também vinha de um casamento já de 14 anos que não deu certo. Então ele estava assim, meio que ele se armou, ele não queria, aquele momento ele queria para estar fazendo outras coisas, investir na profissão dele, fazer a faculdade. Ele não queria compromisso com ninguém. E como ele foi muito amigo e ele foi assim muito resistente, que geralmente, assim, os homens, quando eu chegava num lugar, eu pensava assim, bom, com quem eu vou sair daqui essa noite? Isso era numa boate, numa danceteria, num barzinho, e eu ficava, com quem eu vou sair? Então, geralmente, estava sempre se insinuando, ou sempre rodada de muitas mulheres, porque onde tem muitas mulheres chama atenção, e eu fazia questão de estar presente em tudo. E o Luiz não. O Luiz, ele sempre muito reservado, muito respeitador. Aquilo me chamou a atenção, porque eu queria agradecê-lo de alguma forma. E eu fiz alguns convites a ele para tomar um chopp, para sair, e ele recusou todos os convites. E eu pensei assim, eu falei, bom, você é casado, se o problema foi esse, não temos problema, porque eu só quero te agradecer. E eu não vou, a hora que você puder combinar comigo, de dia, de noite, a gente sai e vamos conversar. Ele, não, eu não sou casado, eu sou separado, mas foi a minha obrigação ajudar você. Mas encerra aqui. E aquilo se tornou um desafio, porque eu pensava assim, poxa, eu poderia, os homens que eu escolhia, eles saíam comigo. Por que que ele não quer? Então o Luiz se tornou meio assim, com um desafio. Eu falei, não, tem alguma coisa nesse homem, porque ele não quer sair comigo, o que está acontecendo? E aí eu fui insistindo, até que ele viu que eu não teve mais por onde correr, aí ele falou, tá bom, então nós vamos marcar um encontro, não posso demorar, porque eu tenho um compromisso, mas eu vou, assim, se você vai encerrar por aqui? Eu falei, eu tenho certeza que depois do primeiro encontro você não vai querer
encerrar por aqui. Ele, tá bom. Nos encontramos, saímos, ele que não bebia. Ele falou assim, você bebe? Eu falei, eu bebo. Ele, olha, eu não bebo, não tomo nada de álcool. Eu falei, você se incomoda de eu tomar um chopp? Aí ele, não, eu só acho estranho uma mulher ficar bebendo, mas eu respeito. Não concordo, mas eu respeito. E tomei um chopp. Então, eu olhava assim para ele e eu tentava me insinuar para ele e ele se esquivando, ele não deixava. Ele sempre colocava uma barreira. E muitas vezes, para eu tomar uma atitude, eu tinha que estar fortemente alcoolizada. E um chopp, 10 chopps para mim não funcionava. Então, o que eu fazia? Eu pedi para ir ao banheiro e tomei uma dose de um copo de pinga escondido dele. E foi muito rápido. Eu sei que dentro de 5, 10 minutos que se passaram, eu falei assim, poxa, estou me sentindo estranha, porque você não bebe. Toma um chopp só para me acompanhar. Eu tomo o seu chopp. Ele pediu o chopp e bebeu. Ali, como ele não está acostumado, foi o suficiente. Fomos parar num hotel naquela noite e ele dali, ele falou, olha, eu falei, ó, só que agora nós vamos ser amigos. Aí ele, mas eu não estou entendendo, você lutou tanto para sair comigo, eu quero um compromisso sério, eu gostei de você. Eu falei, então, mas eu não quero. Não quero sair. Para mim, encerrou aqui, mas podemos ser grandes amigos. Você vai ser um cara que vai ser o meu amigo. Você vai ser o meu protetor. Por causa da profissão dele, então, quando eu estava com ele, eu me sentia protegida. Quando eu precisar de você, eu te procuro. Aí ele, não, você não vai fazer isso. Porque também acaba aqui. Então, toda vez que ele falava não, eu não aceitava que ninguém falasse o não. Eu que tinha que falar o não. E só um minutinho. Porque quantas mulheres também pensam como ela, né? Lutam, consegue, fica, porque hoje em dia essa expressão ficar, né? E depois não querem mais. E sempre naquele afã de realmente curtir a vida. Só que a idade está passando. A pessoa nem pensa nisso, né? Não pensa, porque ontem eu tinha 20. Hoje eu tenho 40. Uhum. E nesse alto desafio, né? Que cada vez que o não dele surgia, ela se sentia desafiada. Mas com que objetivo? Porque para chegar aonde? Porque para chegar ficar sozinha, né? Porque a hora que ela conseguia, ela falava, não quero. Era bem assim. Então, eu queria assim... É como a sensação que eu queria sentir era como ter alguém aos meus pés. De poder mesmo. Poder. Eu nem queria. Isso não era só com namoro, era com amigos, com amigas. Eu queria ser o centro da atenção. E você sabe que toda pessoa que é influenciada por esse espírito que realmente conduz esse jogo de sedução, são pessoas que acabam sozinhas. Percebe só? De fato. Não é? É verdade. E teve até uma noite que ali foi assim o meu limite, mas não caía a minha ficha. Nós fomos comemorar um aniversário de uma amiga, nós estávamos acho que de 25 ou 30 pessoas. E assim, todos gostavam que eu estivesse junto, porque eu deixava, ninguém ficava triste ao meu lado. Então eu estava sempre brincando, tudo. E eu falei para essa pessoa, falei assim, olha, tá todo mundo triste aqui, eu subi em cima da mesa de um bar e dancei. E ninguém esperava que eu ia fazer aquilo. Eu parei, porque eu queria chamar atenção. E foi, assim, muito chato depois, porque eu ouvi muitas gracinhas deselegantes, tentaram me beijar à força. Porque aí pensa assim, né, uma mulher sem nenhum critério, né? Foi vulgar, que a gente pode brincar. Que ela tomou, né? Você abriu aí um leque para fazer o que quisesse. Né? A posição que você tomou, a pessoa falou assim, não, ela permite que a gente vá até ali. Exatamente. Porque ela está se colocando. Márcia, a sua história é tão rica de história mesmo, de fatos, mas assim, a gente tem pouquíssimo tempo. Eu queria que você me entrasse no teu casamento. Aí você casou com esse namorado. Isso, casei, que eu engravidei. De uma gravidez. Isso, engravidei.
Casei sem querer, sem vontade nenhuma. Tanto é que eu não cuidava da minha filha, não cuidava da casa, não continuei assim saindo. Eu era solteira. Então, eu queria que você falasse como você era como esposa. Bom, esposa é um nome muito bonito, né? Lindo, uma esposa. E não era isso que eu era. Eu não era uma esposa. Eu era alguém que morava dentro de uma casa com 2 pessoas. Eu não fazia esse papel de arrumar casa, de lavar, de passar, de cuidar. O filho está doente, levar ao médico, o marido está com problema, ajudar. Não, eu só causava os problemas. Meu esposo saía para trabalhar às 7 da noite, 9 horas, eu deixava a minha filha com a vizinha e ia para balada. Eu chegava 20 minutos antes dele chegar de manhã. Ele chegava no mais tardar, umas 7h30, 7:45. 7 horas eu já tinha que estar em casa, porque eu saía escondido. Vida de solteira. Vida de solteira. Então, saía. E o que isso acarretou no teu casamento? Foi trazendo assim muito sofrimento, porque tinha hora que eu ficava assim, poxa, por que eu faço isso? Eu não entendia, porque eu era uma mulher amada, não era falta de amor, não passava necessidade, eu tinha tudo o que eu queria, eu tinha uma filha, um marido lindos, um cara assim super, nossa, um amor, um cuidado. Quantas vezes eu cheguei assim muito bêbada de não conseguir colocar a bolsa em cima de uma poltrona ou da cama e ele tirar minha roupa e me dar banho. Isso me dar um café forte para eu poder pegar minha filha, que muitas vezes estava com febre, e ele não sabia nem o que fazer. Ela tinha 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, ele não sabia o que fazer. Então ele era pai, ele era mãe, ele era tudo. E ele foi suportando muita coisa, ele viu muita coisa. Ele foi motivo de gracinha, sabe, de piadinha. Na verdade, você fez tudo que uma mulher poderia fazer para acabar com o casamento. Tudo. Porque eu pensava, será que ele não vai desistir? Ele não desistia. Quanto mais eu desprezava, mais próximo de mim ele queria ficar. E eu não entendia por que desse amor, por que desse cuidado. E ele falava, olha, eu perdi um casamento, eu não vou perder outro. E vocês chegaram a se separar? Aí eu saí de casa, só deixei um bilhete, eu não comuniquei, em momento algum, eu não sentei com ele. E você separou porque você queria realmente só curtir ou porque você realmente não sentia nada por ele? Na minha cabeça eu não sentia nada por ele e a minha liberdade é o que eu mais prezava. Então eu deixei um bilhete em cima da mesa, olha, obrigado por tudo, cuida da nossa filha, mas eu estou indo embora. Eu larguei carro, eu larguei casa, larguei filho, fui embora, voltei para casa dos meus pais. Não levei roupa, não levei nada. A roupa que eu estava, peguei a minha bolsa, meus documentos e voltei para casa dos meus pais. E quando você se deu conta da besteira que você fez? Então, aí só que foi muito depois, porque foi quando eu fiquei doente. Eu comecei a ficar desempregada, já não tinha dinheiro para sair, a depressão muito mais forte. E eu peguei um resfriado muito forte, peguei uma inflamação na garganta. E nisso eu fui para um hospital, porque eu fiquei 4 dias sem falar, eu perdi a voz. Então eu me comunicava por escrita. E cheguei ao hospital e sentei, escrevi para o médico que era dor de garganta. Na hora ele pediu para eu subir, entrei numa sala de cancerosos e eu não sabia. Então era só uma consulta. Fizeram um exame, tudo. Já me entubaram porque eu já estava com falta de ar, já estava 37 quilos, muito magra, muito desidratada. Uma pessoa jogada. E que não precisava disso. Até eu fui para um hospital particular, porque o Luiz sempre teve o cuidado de deixar o convênio em dia. Eu usei o convênio, ele nem sabia que eu estava usando. E ali eu fiquei e não sobrou ninguém, não tinha ninguém, não tinha mais a mãe porque... Você desprezou lá atrás. E ela morreu, sua mãe ela faleceu. morreu, meu pai morreu, a diferença foi de 6 meses um para o outro. Então, não tinha mais ninguém, tanto amigos, não tinha. Porque nessa hora todo mundo some. É porque amiga é só de festa, né? Só de balada.
eu queria que você fosse bem rapidinho, para quem está nos assistindo, conhecesse o final dessa história mesmo, porque hoje você é uma mulher feliz. Ah, sim, sim. E com o mesmo marido. Com o mesmo marido. Eu escutei os médicos conversando, falando que eu estava com câncer e eu tinha menos de 8 horas de vida. Aquilo me assustou, eu tentava falar e não saía, eu tirei os aparelhos e parei num corredor, liguei para o Luiz, só que eu desmaiei. Quando eu voltei, ele estava ao meu lado, segurando a minha mão. E aí ele falou assim, agora daqui para frente é comigo. Você vai fazer tudo que eu pedi para você fazer. Você chegou, acabou. Você está no fundo do poço, acabou para você. E nessa altura, Márcia, ele já estava na igreja? Já estava na igreja. Buscando por você? Assim que eu me separei, durante 2 anos ele ficou lutando dentro da igreja. Fazendo as correntes, fazendo terapia. Ele foi ali, deu a vida dele, né? Se entregou no altar e foi tudo. E ele falou, vou tirar daqui e vou te levar para um lugar. E eu odiava a Igreja Universal, eu não suportava. Ele, olha, estou te levando para a Igreja Universal, lá é a última porta. Me enrolou num lençol, os médicos brecaram ele e falaram, olha, se ela entrar no elevador, ela vai morrer lá embaixo. Porque ela não dá mais tempo, não dá nem para fazer uma quimioterapia, não dá tempo para nada. Aí ele desceu e me levou, assinou um termo, fez tudo o que tinha que fazer, cheguei na Igreja Universal com ele. Lá eu recebi uma oração, eu passei mal e eu saí de lá falando, na mesma hora assim, falando. E aquilo me chamou a atenção, porque eu já estava desesperada, porque doía. Passou a dor, começamos a lutar, fomos orientados. Aí eu pedi perdão a ele, fui fazendo as correntes, fui mudando, eu quis mudar, eu quis ter família. Foi algo assim maravilhoso. Resumindo, hoje a gente vive muito bem, nos amamos. Ele não é só o meu amigo, mas é o grande amor da minha vida. E engraçado, o marido que até então ela largou porque não amava. E é o problema de muitas mulheres, que às vezes enfrentam uma situação, movido até por um problema espiritual, né, Ana? E chegam à conclusão de que assim, não amo mais. Não é que não ama mais, né? Existem casos e casos, mas na maioria a gente sabe que não é essa a realidade. Por trás disso, existem outros problemas, né? Que a gente considera que realmente sejam até de ordem espiritual. A mágoa, o ressentimento, tal, a pessoa vai se esfriando, né? E vai dando vazão a esse sentimento e, consequentemente, fica dominada por um problema espiritual mesmo. E aquele espírito do amor, que às vezes já nem existia realmente, como foi o caso do teu, né, relacionamento, acaba dando lugar a um espírito maligno, né, que faz a mulher ter ressentimento, faz a mulher ficar magoada mesmo com o marido, entristecida, achando que não tem solução. Mas a solução existe sim, e é muito simples. É simplesmente a pessoa dar lugar ao espírito do amor, que é o Espírito de Deus, né, Ana? E o primeiro passo tem que ser dela, né? A Márcia precisou ir para o fundo do poço, mas de repente essa pessoa que está nos assistindo, ela não precisa. Basta essa programação que você está ouvindo hoje. Essa é a oportunidade para que você tome uma atitude de fé, saia da sua casa e mude essa situação. Porque hoje, esse pedacinho que você está considerando o inferno, amanhã, através dessa fé, com certeza vai se transformar num pedacinho do céu, como é a casa da Márcia hoje, né? Hoje minha casa é o melhor lugar. Então é isso. Márcia, obrigada pelo teu testemunho. Tenho certeza que ajudou muitas mulheres que nesse momento estão aí desesperadas, querendo desistir de tudo. Existe sim uma saída. Existe sim, assim como houve para Márcia. Basta você receber o Espírito do Amor, que é o Espírito de Deus, e que está disponível. Basta você buscar uma igreja universal mais próxima de sua casa. Deus te abençoe. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa.